E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, né? Eu estou bem na medida do possível. Vocês me perguntaram, mas se quiserem saber, tirando um problema de ansiedade, né? Sofro desse mal do século, mas estou bem, né? Então, nas últimas videoaulas, nessas últimas 13 videoaulas que a gente teve, mais as nossas aulas presenciais, né? As aulas videoaulas, né? Costumo chamar de aulas remotas. A gente viu esse tempo todo um grande tema, né, do oitavo ano, e a gente viu bem detalhadamente que é, né, o tema da reprodução, né? Então entendemos o que é a reprodução, qual a importância da reprodução, para que ela serve, os diferentes tipos de reprodução. Nós estudamos lá os elementos da reprodução sexuada, os elementos da reprodução assexuada, quais são os benefícios de cada uma, para que serve, o que ela influencia nos processos adaptativos dos seres vivos, né, nos mecanismos de sobrevivência dos seres vivos, a sua importância com relação à variabilidade genética das espécies. Vimos um pouco dos casos, tipos de reprodução sexuada, dos tipos de reprodução assexuada, e fomos estudando esses tipos de reprodução em diferentes grupos de organismos vivos, né? Em várias espécies, vários grupos ou espécies ou conjuntos de grupos, né, de seres vivos, tanto de animais, de plantas, como até de organismos microscópicos, né, como bactérias, como protozoários. Vimos esses processos de reprodução, certo? Então, como cada ser vivo ele utiliza a reprodução para se propagar, para gerar novos descendentes e manter a sua espécie, né? A sobrevivência de sua espécie ao longo dos anos e ao longo das gerações, certo? E chegamos também a estudar a reprodução que a gente viu nos diferentes grupos de plantas e nos animais vertebrados, né? A gente viu a reprodução nos peixes, nos anfíbios, nos répteis, nas aves, e vimos nos mamíferos também os diferentes tipos de reprodução, os diferentes tipos de fecundação, os diferentes tipos de desenvolvimento que os organismos podem ter, e fomos para esse segundo bloco de reprodução para estudar a reprodução humana. Então entender lá as questões que envolvem a vida e a sexualidade. A gente estudou também as questões que envolvem a sexualidade e saúde. Então as questões da prevenção, as doenças sexualmente transmissíveis, aos métodos contraceptivos, né? É importante a gente discutir tudo isso para evitar os casos de gravidez na adolescência, né? Que são momentos da vida onde a pessoa ainda não tem sua maturidade, tanto a maturidade do seu corpo não se completou, né, na adolescência. Adolescência a gente viu lá que é uma fase que tanto a adolescência junto com a puberdade, né, que é um processo de formação ainda dos nossos aspectos psicológicos, emocionais e afetivos, né, como também do desenvolvimento da maturidade do nosso corpo. Ou seja, por mais que seja possível durante a adolescência que ocorra a gravidez, mas o nosso corpo ainda não terminou, não completou o seu desenvolvimento, ou seja, suas características sexuais secundárias ainda não foram completadas, e fora isso que é um momento da vida que a gente ainda tem instabilidade, né? Ou seja, a grande maioria dos adolescentes ainda estão estudando, ou seja, a adolescência é para você estudar, completar seus estudos, entrar na faculdade, né? E a ideia de ter filhos deve ser, idealmente, né, após esse período aí, que não vá comprometer o seu futuro, né? Então tem todos esses fatores importantes. E estudamos também as estruturas do aparelho reprodutor, né? Como é o aparelho reprodutor masculino, como é o aparelho reprodutor feminino, que é cada parte, para que serve. Ou seja, hoje em dia, agora vocês conseguem identificar as estruturas, vocês sabem para que serve cada estrutura, para que serve cada coisa, sabem onde está cada estruturazinha. E aí vimos como acontece o processo de formação dos gametas, como acontece a fecundação, quais são os estágios do embrião, quando acontece a gravidez, quando não ocorre a gravidez. Estudamos lá o ciclo menstrual, entendemos o que é o período fértil. Então tudo isso. Então fechamos esse grande bloco, que é a parte de reprodução, tanto humana quanto todos os organismos vivos, e agora a gente vai continuar estudando o corpo humano, né? Então a gente fechou a parte de reprodução estudando a reprodução e o corpo humano, né? Os aspectos que envolvem a reprodução humana,
E agora a gente vai entrar em outra parte, que é a digestão, ou o que a gente chama do sistema de digestão do nosso corpo, que é o sistema digestório, né? Então, essa é a segunda parte e a segunda estrutura do corpo humano que a gente vai estudar, certo? Então, vamos começar conversando para que, antes de falar do sistema digestório propriamente dito, ou seja, antes de começar a discutir as estruturas, as partes que compõem o sistema digestório, né? O estômago, o intestino, antes de falar do que ocorre em cada parte, como é que ela funciona, a gente tem que entender para que serve a digestão, ou seja, por que a gente tem um sistema digestório, para que serve o sistema digestório. O sistema digestório ele é fundamental para ele poder fazer o processo de quebra dos nutrientes, ou seja, pessoal, quebra nutriente. O que é um nutriente? Os nutrientes são componentes do nosso corpo, tá, professor? O senhor não disse nada. O que é esse componente do nosso corpo? Para o nosso corpo funcionar, ou seja, para que nossos órgãos funcionem, nossas células funcionem, para que a gente funcione, para que vocês possam estar conseguindo assistindo, ouvindo essa videoaula, é necessário que nosso corpo funcione, certo? Para que nosso corpo funcione, ele precisa de energia, ou seja, nosso corpo é como qualquer máquina que a gente tem na casa da gente, só o nosso celular, a televisão, a geladeira. Qualquer máquina, qualquer aparelho que a gente tem na nossa casa, ela precisa de energia nessas máquinas para elas poderem funcionar, ou seja, elas precisam de energia elétrica para que elas funcionem. Nosso corpo, para que ele funcione também, ou seja, para que a gente consiga desempenhar as funções vitais, ou seja, as funções de vida no nosso corpo, então para que a gente consiga desempenhar, ou seja, que a gente consiga assistir as videoaulas, fazer os exercícios, jogar videogame, conversar no WhatsApp, né? Limpar a casa, arrumar nossas roupas, né? Fazer atividade física, ou seja, para tudo que a gente, ou seja, para todas as funções que a gente faz e atividades que a gente faz na nossa vida, é necessário que nosso corpo também precisa ter energia, certo? Então, nosso corpo precisa de energia para poder funcionar. Nosso corpo precisa de energia para poder desempenhar as funções vitais. No nosso caso, a nossa energia é uma energia do tipo química, certo? Ou seja, a gente precisa de energia química ou seja, precisa da energia de reações químicas que acontecem nas células do nosso corpo para que nosso corpo funcione, certo? Então a gente precisa dessa energia. E de onde é que a gente retira essa energia? A gente retira essa energia dos nutrientes. Então a gente precisa dos nutrientes, ou seja, a gente precisa que existam nutrientes no nosso corpo para que a gente consiga produzir energia. E produzir energia a gente consiga viver, né? Dentro de todos os aspectos que envolvem a nossa vida, em nosso caso, nossas particularidades, ou seja, as coisas particulares de cada um de nós, né? E onde a gente consegue esses nutrientes? De onde a gente retira esses nutrientes? A gente retira os nutrientes dos alimentos, certo? Então, os nutrientes eles são presentes nos alimentos e presentes nos diversos tipos de alimentos que existem, certo? Então a gente vai ter, nós teremos nutrientes diferentes dentro de alimentos diferentes e dentro, às vezes, de um mesmo alimento a gente pode ter nutrientes distintos ou nutrientes iguais, mas geralmente a gente tem mais de um tipo de nutriente nos alimentos, mas a gente pode ter uma quantidade maior de um determinado tipo de nutriente em um determinado tipo de alimento. Então a gente precisa se alimentar, certo? Para conseguir os nutrientes, para que nosso corpo consiga produzir energia e a gente consiga desempenhar as funções vitais do nosso corpo, certo? Mas um alimento, em que parte do nosso corpo é produzido a energia? A energia é produzida nas células, e as células são estruturas microscópicas. E eu estou dizendo, então, se eu estou dizendo que a gente precisa que os nutrientes, dos nutrientes para produzir energia, e quem produz a energia no nosso corpo são as células, na verdade a gente funciona porque nossas células funcionam. Se nossas células não funcionassem, parte do nosso corpo iria deixar de funcionar e a gente deixaria de funcionar, ou seja, poderia morrer ao final, né? Só que eu disse o quê? Que os nutrientes estão nos alimentos. E eu estou dizendo que a energia é produzida nas células, e as células são estruturas microscópicas, ou seja, que não conseguem ser observadas a olho nu, são muito pequenas. Como é que, por exemplo, eu estou dizendo que os nutrientes estão no alimento? Então, pega aqui um pedaço de pão ou uma cenoura. Eu preciso que os nutrientes que estejam na cenoura entrem na célula. Ou seja, como é que uma cenoura, vamos supor uma cenoura desse tamanho, vai conseguir entrar em uma estrutura que é microscópica, que é milhões de vezes, milhares de vezes menor do que uma cenoura. Inclusive, uma cenoura é formada por células, né? De células das plantas. Então, como eu vou fazer isso? Isso vai ser feito a partir do intermédio do sistema digestório.
Ou seja, o sistema digestório ele vai ser responsável por quebrar os alimentos em partes menores. Ou seja, o sistema digestório ele vai ser responsável por pegar o alimento, quebrar ele em partes menores, e aí nosso corpo conseguir pegar, retirar os nutrientes e às vezes quebrar esses nutrientes, inclusive em partes menores ainda, para que assim eles possam ser absorvidos pelas células. Então a função do sistema digestório é fazer com que a gente consiga ter acesso aos nutrientes. E ele faz esse processo a partir da quebra dos nutrientes. Ele vai quebrando os nutrientes, os alimentos e depois os nutrientes em partes menores, até que esses nutrientes eles possam estar acessíveis às células do nosso corpo. Ou seja, que a partir daí as células consigam capturar esses nutrientes e produzir energia, certo? Então daí a importância do sistema digestório. Então ele vai ser fundamental para que nossas células consigam ter acesso aos nutrientes a partir da quebra desses alimentos e a partir da obtenção desses nutrientes pela célula, certo? Professor, todo nutriente ele vai servir para produzir energia? Não, certo? A gente classifica os nutrientes de acordo com sua função, certo? A gente pode classificar os nutrientes de duas formas. Os nutrientes a gente pode classificar eles de acordo com sua estrutura molecular, certo? E de acordo com sua função no nosso corpo. Quando a gente classifica os nutrientes de acordo com a função, a gente pode classificar eles de três formas diferentes, certo? A gente pode classificar os nutrientes como nutrientes energéticos, a gente pode classificar os nutrientes como nutrientes reguladores e a gente pode classificar os nutrientes como nutrientes construtores, beleza? Então o que é que são os nutrientes energéticos? Os nutrientes energéticos vão ser aqueles tipos de nutrientes que podem ser utilizados por nossas células para produzir energia. Então o nome já diz aí, nutrientes energéticos são aqueles que nosso corpo utiliza para produzir energia, certo? Os nutrientes reguladores são aqueles nutrientes que nosso corpo utiliza para regular o funcionamento do nosso corpo, certo? Então, no caso, não vai ser para produzir energia, vai ser para regular. Então, para fazer com que o corpo funcione bem. Então, esses são nutrientes do tipo reguladores. E os nutrientes construtores são aqueles nutrientes que vão servir para construir estruturas em nosso corpo, ou seja, para construir partes do nosso corpo. Então, nossas células elas são estruturas que são formadas por substâncias e moléculas, né? Então existem alguns nutrientes que vão servir como base para a construção das células, para a construção dos tecidos, para a construção dos hormônios, para a construção dos ossos, né? Então esses nutrientes que servem como base para construir estruturas do nosso corpo, a gente chama de construtores. Então a gente vai ter esses três tipos: os energéticos, reguladores e os nutrientes construtores. Professor, cada nutriente só pode ser de um tipo? Não. Tem nutrientes que podem servir para as três coisas, tem alguns nutrientes que só servem para um tipo de coisa. Aí vai variar de nutriente para nutriente, certo? O importante é vocês saberem que existem esses três tipos. Então a gente também pode classificar os nutrientes como orgânicos e inorgânicos, né? Os inorgânicos são os de origem mineral, né? Que são o que a gente conhece como sais minerais. E os orgânicos são aqueles que são de origem de origem da vida, né? Que são compostos por elementos químicos fundamentais da vida, como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Os compostos orgânicos são a maioria, né? Que são as proteínas, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas, os ácidos nucleicos, né, no caso do DNA ou RNA. A gente só vai ver os nutrientes que são os compostos orgânicos, no caso, que são utilizados na nutrição, né? São os carboidratos, os lipídios, as proteínas e as vitaminas. E no caso do inorgânico, que são os sais minerais, né? Mas o importante mesmo é vocês saberem essas classificações, né? Mas principalmente lembrando lá daquela classificação quanto à função, né? Energéticos, construtores e reguladores. Então, de forma resumida, né, a gente pode dizer que os nutrientes eles vão servir para nutrir nosso corpo, ou seja, eles vão servir de base para a produção de energia, para a construção de estruturas do nosso corpo e para regulação ou ou seja, para regular o funcionamento do nosso corpo. Então vamos ver um pouquinho desses tipos aqui. Então primeiro nós temos aqui os chamados carboidratos, né?
Os carboidratos, eles são chamados de carboidratos por quê? Porque eles são formados principalmente por 3 elementos químicos: o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Então, por isso a gente chama de carboidrato, carbono hidratado. Então, é carbono com água. A água é H2O, né? É hidrogênio e oxigênio. Então, a gente chama ele de carboidratos. Os carboidratos, eles também podem ser chamados de glicídios, certo? Eles também são conhecidos como glicídios. Então, se vocês pegarem uma questão, existe falando dos glicídios, não sei o que, não sei o que, não sei o que, glicídio é a mesma coisa que carboidrato. E eles também são chamados também de açúcares, de forma geral, certo? Os carboidratos, eles podem ser chamados de açúcares. O açúcar que a gente usa é um tipo de carboidrato, certo? Mas, que a gente chama de açúcar. Mas todos os carboidratos, eles também podem ser chamados de açúcares, né? Então pode se referir aos açúcares, pode estar falando dos carboidratos de forma em geral, né? Então os carboidratos, eles são fundamentais principalmente na função energética, ou seja, uma das principais fontes que nossas células utilizam para produzir energia são os carboidratos, certo? Então as células vão pegar esses carboidratos e produzir energia, principalmente um carboidratozinho que a gente chama da glicose. Então todo mundo já ouviu falar da glicose, né? Então a glicose, ela é o principal carboidrato que nossas células utilizam no processo de produção de energia, certo? Ah, professor, todo alimento tem glicose? Os carboidratos, eles podem ser carboidratos simples, né, de cadeias pequenas, como é o caso da glicose, mas eles também podem se organizar em cadeias grandes, ou seja, vários carboidratos pequenos, eles se ligam e formam cadeias de carboidratos longas, né? Então, no processo de digestão, esses carboidratos eles vão sendo quebrados em cadeias até formar cadeias mais simples possíveis, como é o exemplo da glicose na produção de energia, né? Só serve para produzir energia? Não, mas a principal função que eu quero que vocês saibam é que os carboidratos são a principal fonte de energia do nosso corpo. Mas a gente tem carboidratos formando as membranas das células, certo? A gente tem carboidratos atuando na regulação de atividades celulares, por exemplo, né? Então a gente tem o exemplo da glicose, que é um carboidrato mais simplesinho, que a gente chama de monossacarídeo, o açúcar mais simples, e a gente tem casos de carboidratos de cadeias mais longas, né? Como é o caso, por exemplo, do amido, né? Que é o amido de milho, né? O amido é a forma com que as plantas armazenam carboidratos. Então o amido já é o que a gente chama de um polissacarídeo, ou seja, é um carboidrato de cadeia longa. Então o amido é a forma com que as plantas armazenam carboidrato no seu corpo, certo? E no caso dos animais, nós, como somos animais, né, nós armazenamos no nosso corpo carboidratos na forma de um carboidrato complexo que a gente chama de glicogênio. Então, o glicogênio é o carboidrato que a gente armazena no nosso corpo, e nas plantas é o amido, certo? Então, amido de milho, geralmente tem muito amido daquelas partes das plantas que armazenam muito carboidrato, a batata, a cenoura, certo? A gente também tem vários açúcares. A gente tem o carboidrato das frutas, que é a frutose. A gente tem o carboidrato do leite, que é a lactose, certo? Geralmente tem essa terminação de ose, é um carboidrato. Quais são as principais fontes de carboidratos que a gente tem? A gente pode encontrar na nossa alimentação. Ou seja, quais os principais alimentos que são fontes de carboidratos? As massas gerais, né? Então, macarrão, pão, né? As frutas são fontes de carboidratos, né? As frutas em geral, que elas têm o carboidrato da frutose, né? Então as frutas em geral são fontes. Os grãos, né? Arroz é fonte de carboidrato. Os vegetais que armazenam muito o amido, né? Então, por exemplo, batata, cenoura, inhame, macaxeira, são ricas fontes de carboidratos, certo? O feijão tem, mas o feijão principalmente ele tem outro nutriente, mas também tem, a gente encontra. Então aqui nessa fotinha aqui trouxe aqui uma bela demonstrativo de carboidratos. Temos os carboidratos que a gente chama, esses carboidratos a gente tem que ter na nossa alimentação no dia a dia, né? Os carboidratos é o principal nutriente que a gente tem que ter na nossa dieta, ou seja, na nossa alimentação diária, certo? Mas a gente tem os carboidratos hiperenergéticos, que são os carboidratos que eles não são tão ideais, né? Que são o que a gente chama de doce, né? Que é o açúcar, quando tem muita concentração de açúcar, né? Que é bala, pirulito, chocolate em excesso, sorvete, que sorvete é basicamente açúcar e gordura, né? Então esses
carboidratos hiperenergéticos, eles devem ser consumidos de forma moderada, certo? Temos o caso dos lipídios, certo? Os lipídios, eles são conhecidos também como as gorduras e os óleos, certo? Qual é a diferença? Geralmente gordura, a gente utiliza o termo gordura quando a gente se refere aos lipídios de origem animal, e aos óleos quando são os lipídios de origem vegetal, né? Então, óleo de girassol, óleo de soja, óleo de, sei lá, que tem mais óleo, mais do que óleo de arroz. Ou seja, os óleos são geralmente os lipídios de origem vegetal, e a gordura, que a gente chama do óleo de castanha, né? São os lipídios, são as gorduras são os lipídios de origem animal, né? Então a gente encontra lipídios aonde? Nos óleos, de forma geral. Então a gente encontra lipídios nas carnes, né? Principalmente na carne bovina, de porco, mas a gente também encontra lipídios nos peixes, nas aves, né? A gente encontra, no caso, o abacate, né? Até tem o óleo de abacate, que é bom para o cabelo ficar bonito, né? Mas todas elas são fontes de lipídios. Quais são as funções de lipídios do nosso corpo? Os lipídios, ele tem muitas funções construtoras e muitas funções reguladoras. Quando o nosso corpo não encontra não tem ausência de carboidratos, os lipídios são a segunda fonte de energia, mas a principal fonte são os carboidratos. É isso que eu quero que vocês precisam saber. Mas só estou dizendo aqui para vocês saberem também que na ausência de carboidratos, nosso corpo ele vai atrás dos lipídios. Só que nos lipídios eles obtêm menos energia do que nos carboidratos, né? Então, quais são as funções que os carboidratos têm? Eles constroem as membranas das nossas células, a membrana das células, né? Eles são importantes na reserva energética, né? Que é a gordurinha propriamente dita. Eles acumulam nesse tecido que a gente chama de tecido adiposo como reserva de energia. Ou seja, quando você tem muita excesso de energia no seu corpo, ele vira gordura, né? Ah, professor, mas eu sou o professor aqui Dante, né? Nessa quarentena já ganhou não sei quantos quilos. Mas eu não sou muito de comer alimentos que tem muita gordura, mas eu sou um aficionado por carboidratos. Quando você tem muito carboidrato no seu corpo e você já produziu a energia que você tinha, esse carboidrato ele é transformado em lipídio e armazenado lá no tecido, que a gente chama no tecido de armazenamento dos lipídios, né? Ou o que a gente chama de tecido adiposo, também a forma das gordurinhas. Eu não como muita gordura, eu sou vegetariano, e como é que eu estou engordando? Com carboidrato, né? Excesso de carboidrato no corpo se transforma em gordura, né? Mas voltando para os lipídios, eles são importantes então também como isolante térmico daqueles animais, por exemplo, que vivem em lugares muito frios, como baleia, urso. Eles têm muita gordura no corpo porque eles servem de isolante térmico, ou seja, eles protegem contra a ação do frio. Eles evitam a gordura, ela evita que o animal perca calor, né? Os lipídios, eles são importantes, por exemplo, também a cera, né? São chamados cerídeos. A cera do ouvido, ela serve para proteger nosso aparelho, nosso ouvido interno. A cera do ouvido, ela é formada por lipídio, né? Por gordura. Os lipídios, eles são fundamentais também na produção do que a gente chama dos esteroides. Os esteroides são os hormônios sexuais do nosso corpo. Então, quem já estudou lá, a testosterona, a progesterona, o estrógeno, são hormônios sexuais, e eles só são produzidos na presença de lipídios, especificamente de um lipídio que a gente chama do colesterol. Então, o colesterol é a base para a produção dos esteroides, né? Ou seja, para a produção de uma série de hormônios no nosso corpo que vão regular o funcionamento do nosso corpo, como o caso dos hormônios sexuais, certo? Então é fundamental que a gente tenha uma alimentação que tenha lipídios, obviamente que de forma balanceada, para a gente poder produzir todas essas estruturas, certo? Aí falar, professor, mas o colesterol, sim, a gente tem que ter colesterol no nosso corpo para produzir hormônios, e no caso para produzir os hormônios sexuais. Agora a gente tem aquela diferença, tem dois, que a gente chama de dois tipos de colesterol, que não são exatamente tipos de colesterol, né? Na verdade são os tipos de proteínas que carregam o colesterol no sangue. A gente tem o que a gente chama de colesterol HDL e o colesterol LDL, né? O HDL, que é o colesterol de baixa densidade, ou de alta densidade, né? Que é High Density lipídio, né? Então são os lipídios de alta densidade, por isso que é HDL, terminologia em inglês. Os de
alta densidade, eles são aqueles que são bons para o funcionamento do nosso corpo, que são bons para a produção dos hormônios, certo? Os lipídios de baixa densidade, que é o lipídio LDL, é o lipídio ruim. Ele é o que se acumula nas artérias e veias. Se você tiver excesso do colesterol e do LDL, ele vai se acumular nas suas artérias, nos seus vasos sanguíneos, e eles podem causar entupimento dos vasos sanguíneos, pode levar a AVCs ou até a paradas cardíacas, né, no caso mais grave. Então a gente precisa ter gorduras, né, no nosso corpo, lipídios no nosso corpo, para poder regular o funcionamento dele, certo? É importante ter o colesterol. Agora, no colesterol, o ideal é que a gente tenha muito do colesterol bom e pouco do colesterol ruim, certo? Às vezes a gente faz, mas no alimento que eu comi não tinha colesterol, mas tinha gorduras saturadas ou gorduras saturadas, mas no processo digestório e no processo de processamento dos nutrientes no fígado, muitas vezes a gente tem a liberação de colesterol e do colesterol ruim, certo? Então estão aí os lipídios. Outro nutriente que a gente tem que é importantíssimo no nosso corpo também são as proteínas, né? Então, a gente pode encontrar as proteínas nas carnes, de forma geral. A gente pode encontrar proteína no ovo, a gente pode encontrar proteína no leite, nos seus derivados. A gente pode encontrar muita proteína em castanha, em alguns grãos como ervilha, lentilha, milho, feijão, soja. Inclusive a soja ela tem altíssimas concentrações de proteína. Então não é indicado, por exemplo, que as pessoas comam soja todos os dias, porque o excesso de qualquer nutriente que a gente na nossa dieta a gente absorva a mais ou a menos do que ele precisa, tem que ter um equilíbrio, um balanço. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Ele pode nos fazer mal. Então, às vezes proteína demais faz mal, como proteína de menos também pode fazer mal, né? As proteínas, no caso da energia, ela seria a última fonte que nosso corpo procura. Então, nosso corpo procura os carboidratos. Na ausência de carboidratos, vai para os lipídios. Na ausência de lipídios, ele vai utilizar as proteínas para produzir energia. Mas aí já é uma forma mais precária de produção de energia, né? Eles têm principalmente função de construção e função de regulação do nosso corpo. Então, as proteínas elas formam estruturas do nosso corpo, a membrana das células. As proteínas são muito importantes na produção dos anticorpos, que são aquelas substâncias que os anticorpos são as substâncias que nosso corpo produz para proteger, ou seja, as substâncias de proteção do nosso corpo, para proteger nosso corpo contra a ação de vírus, bactérias ou de parasitas, ou seja, de organismos que invadem nosso corpo, organismos estranhos, né? Então os anticorpos eles vão lá atacar e proteger nosso corpo da invasão desses organismos. Então é fundamental na defesa do corpo, e os anticorpos eles só são produzidos se tiver a presença das proteínas. As proteínas elas servem para a produção de alguns hormônios no nosso corpo também, como é o caso da insulina e do glucagon. A insulina é o hormônio que controla a concentração de glicose no sangue, né? Então ela retira o excesso de glicose no sangue, e o glucagon ele funciona ao contrário, né? Ele libera a glicose no sangue quando é necessário, né? Então são nesse caso hormônios que são à base de proteínas, diferente daquele dos esteroides, que são hormônios à base de lipídios. E a gente também tem nas proteínas uma função importantíssima que a gente vai discutir bastante na digestão, que são a função enzimática. Ou seja, as enzimas são proteínas especiais que elas têm a função de catalisar reações químicas no nosso corpo. E o que é isso, professor? Catalisar reação química. Ela acelera as reações químicas do nosso corpo. Então a gente tem essas proteínas especiais que a gente chama de enzimas, que elas vão acelerar as reações químicas que acontecem no nosso corpo, certo? Ou seja, elas são importantíssimas por quê? Porque elas fazem com que as reações químicas do nosso corpo elas aconteçam de forma mais rápida, ou seja, de forma mais veloz, e ao mesmo tempo faz com que a gente gaste menos energia nessas reações químicas e que a gente produza menos calor. Ou seja, toda vez que uma reação química acontece, ou quando algumas reações químicas acontecem, elas liberam calor. Então, como a enzima ela faz com que a reação aconteça mais rápido, que ela gaste menos energia e que ela libere menos calor, ela economiza e protege o nosso corpo, né? Então as proteínas aí são fundamentais para o funcionamento e para a construção de estruturas do nosso corpo, certo? As proteínas a gente costuma chamar elas de uma molécula que seria
um polímero, né? Ou seja, é uma molécula que é formada por várias partes pequenas iguais. Todas as proteínas elas são formadas por uma outra moléculazinha que a gente chama dos aminoácidos. Então os aminoácidos é que eles formam as proteínas, certo? Então dependendo do que aminoácido que esteja em uma proteína, a gente vai ter uma proteína diferente. Então a proteína é formada exclusivamente por aminoácidos. Então, a gente forma longas, então os aminoácidos eles vão se ligando, aí eles formam longas cadeias que a gente vai chamar aí de proteínas, né? Então isso é muito importante. Então a proteína ela se diferencia da outra pelo tipo de proteína, pelo tipo de aminoácido que a forma, pelo número de aminoácidos que tem na sua cadeia e também pela ordem que os aminoácidos se apresentam em sua cadeia. Ou seja, a gente pode ter uma proteína que tem o mesmo número de aminoácidos, os mesmos tipos de aminoácidos, mas se a ordem que esses aminoácidos estão ligados uns aos outros for diferente, com certeza ali vai se tratar de uma proteína diferente, certo? Então tá aí alguns dos primeiros nutrientes que a gente vai estudar. Na próxima aula a gente estuda mais um nutriente orgânico, né, que são as vitaminas, e a gente também vai estudar outro nutriente que é o nutriente inorgânico, que são os sais minerais, e eu vou conversar um pouquinho também sobre a água, que não é nutriente, mas vou falar um pouquinho sobre ela e dizer inclusive porque ela não é nutriente. Não vou dar spoilers, a gente vê isso na próxima videoaula. Então fiquem bem, se cuidem e tchau. E não esqueçam de lavar as mãos e não esqueçam de se cuidar muito, viu? E obedeçam à ciência. Tchau.